Boa noite, pessoal. Meu nome é Giovana, eu sou médica infectologista. Hoje eu vou coordenar essa mesa que está recheada de discussões super bacanas, temas quentes aí hoje. Eu vou apresentar a vocês os nossos palestrantes da noite, mas antes eu gostaria de agradecer nossos patrocinadores. Então, muito obrigada para a CNPH e para a Oleac. Bom, hoje então nós temos dois temas super interessantes. O primeiro será risco e prevenção em diálise, que vai ser ministrado pela Renata Lobo. Eu vou apresentá-la já já. E o segundo tema será risco e prevenção de infecção de sítio cirúrgico, que será ministrado pela doutora Silvia Nunes. Então, vamos começar falando um pouquinho de diálise. E aí eu vou apresentar para vocês a enfermeira Renata Lobo, é mestre e doutora pela Faculdade de Medicina da USP, enfermeira em controle de infecção do Hospital Sírio-Libanês, e ela é docente do mestrado profissional também na Faculdade de Medicina da USP. Então, com a palavra, Renata. Obrigada, Giovana. Estou aqui de novo. Semana passada eu estava do outro lado, estava como moderadora, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre prevenção de infecção em diálise. Eu vou compartilhar minha tela, Giovana, vê se aparece aí, tá? Por favor. Pode deixar. Pessoal, só um lembrete, vocês podem mandar perguntas pelo chat que eu vou filtrando e ao final a gente vai ter um tempinho de perguntas e respostas. Tá aparecendo? Sim, tá perfeito. Modo apresentação, né? Exato. É, eu em relação ao conflito de interesse, eu sou coordenadora do Manual da Anvisa de Critérios de Infecção de Corrente Sanguínea e do Manual de Medidas de Prevenção, que em breve será publicado. Acredito que no próximo mês será publicado. Então, hoje a gente vai conversar sobre os principais, os tipos de diálise, o problema, problemática das infecções nos pacientes dialíticos, os critérios diagnósticos nas infecções em diálise. Eu vou abordar com mais ênfase nos pacientes crônicos, as principais medidas de prevenção, as auditorias sugeridas nesses serviços de diálise, novos produtos, soluções para pensando em lock terapia e o envolvimento do paciente no cuidado, já que o paciente ele permanece com o catéter quando ele vai para casa. Deixa eu tirar aqui minha carinha aqui que eu estou me vendo, não estou vendo a tela. Então, como é o processo de diálise, né? Então, tem o dialisador, né, que é para quem não conhece, é, é um filtro que ele tem vários capilares dentro dele, bem fininho, assim, da grossura de um fio de cabelo, e ele é uma membrana semipermeável que faz a troca do sangue com o dialisato. E o dialisato, ele pode ter várias soluções, assim, dentro dele, e isso varia de acordo com a necessidade do paciente. Mas, basicamente, ele contém bicarbonato, sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloro, glicose. A hemodiálise, na maioria das vezes, ela ocorre, né? 3 vezes por semana, mas nós temos também a modalidade diária, a modalidade noturna, e é interessante porque o paciente que se beneficia nessas sessões diárias, já que o paciente não tem alguns efeitos colaterais, por exemplo, como hipotensão, porque é retirado, né, é feito as trocas todos os dias, então consegue o processo dialítico ser com menos efeitos colaterais para o paciente. Como é a diálise peritoneal? A diálise peritoneal
como o próprio nome diz, né, as trocas ocorrem no peritônio. Então, ela faz a infusão, a retenção e a drenagem para a cavidade abdominal de uma solução que ela é balanceada e ela é aquecida, vai para o peritônio do paciente, faz a troca e depois a drenagem. E aí, nós temos dois tipos de diálise peritoneal, que é a diálise peritoneal ambulatorial contínua. Então, ela é realizada diariamente pelo próprio paciente. O tratamento não precisa de máquina, então, como vocês podem ver aí na foto, é uma solução, uma bag, né, que é infundida na cavidade do paciente. O paciente, é claro, né, previamente, ele tem um catéter que é inserido no abdômen, então ele tem que ter o cuidado com esse catéter, porque ele é que faz o curativo. Então, para a escolha desse tipo de diálise, é muito importante que o profissional conheça a residência dele, as condições de higiene, do autocuidado, porque se ele não tiver essas condições mínimas do ambiente da casa, da higiene pessoal, então é contraindicada a diálise peritoneal. E aí, essa solução é infundida através de um catéter no peritônio, fica um tempo na cavidade e depois é drenada. E aí, uma outra modalidade é a diálise peritoneal automatizada. A única diferença é que assim, tem uma máquina que ela fica em movimento, também com uma solução bastante parecida, e aí ela tem esse conforto, né, que geralmente é feita à noite, quando o paciente dorme, e aí no dia seguinte já é feita, ao longo da noite é feita a drenagem. Ai, desculpa, passei. Quais são as infecções mais comuns nos pacientes dialíticos? É, tem muitos pacientes, ou ele tem fístula ou ele tem catéter, né? Agora, pensando no paciente não diálise, na diálise com fístula e catéter. Então, pode ser infecção de corrente sanguínea, já que o profissional manipula esse catéter toda vez que realiza o processo de diálise, ou mesmo a fístula na hora de punção, pode sim, se não for feita com uma técnica adequada, levar a infecção de corrente sanguínea, uma infecção no local do acesso vascular, então dor, calor, pus, pode fazer também uma infecção local, e as infecções virais, né? Já que é um paciente que frequenta muito serviço de saúde, ele está imunossuprimido, e nós percebemos isso nessa população de, por exemplo, na pandemia da Covid, os pacientes não poderiam deixar de comparecer ao serviço de diálise. E então tinha que ter esse cuidado, já que os pacientes ficam muito próximos e as infecções virais ocorriam em surtos. A gente teve várias clínicas de diálise com surtos de infecções virais. E a diálise peritoneal, a infecção mais comum é a peritonite, a infecção também, a peritonite, que é o quê? É uma infecção que ocorre dentro da cavidade abdominal após a infusão do líquido que da diálise. Já vi é muito triste, assim, que o paciente, quando ele faz essa peritonite, é uma dor, né, eles relatam muita dor, e o líquido turvo com pus, então às vezes, também quando tem infecção no local de saída, né, que é no catéter, o paciente perde esse catéter, ou quando a infecção é de túnel, então tem a extrusão do túnel, então a infecção do catéter é tão intensa que o catéter, ele sai mesmo para fora do peritônio. E a vigilância epidemiológica nos serviços de diálise? Então, tem um critério diferenciado para esse público. Então, o que eu falo é os pacientes crônicos. Então, os pacientes que vão aos serviços de diálise, ele pode ser inserido esse serviço de diálise, ele pode ser inserido dentro de um hospital ou clínicas de diálise. E em relação aos agudos, eu coloquei aqui, aquele paciente que por alguma
doença, ele entrou em insuficiência renal aguda. Então, os critérios de infecção de corrente sanguínea são aqueles critérios que a gente utiliza para os pacientes internados. Eu acho que vocês vão ter ainda a aula, né, de infecção de corrente sanguínea, de critérios e medidas de prevenção. Aí será abordado com mais detalhamento esses critérios. Não sei se vocês conhecem, mas nós temos um documento, né, da Anvisa, que é uma nota técnica de 2017, que fala dos critérios diagnósticos de infecção em diálise. Mas eu destaco aqui o nosso do estado de São Paulo, que foi pioneiro. Então, o do estado de São Paulo já completou esse ano, né, 10 anos de vigilância. Então, o nosso estado serviu até como acompanhamento dos dados e a Anvisa utiliza exatamente os mesmos critérios que nós utilizamos. E os indicadores, então, quais são? Então, é a taxa de hospitalização, a taxa de utilização de catéter por mais de 3 meses não tonelizado, porque isso é um indicador que mostra a qualidade de um serviço. Então, se o serviço de diálise de crônico tem muito paciente com catéter tunelizado por mais de 3 meses, isso não é um indicador de um serviço de boa qualidade, porque a gente sabe que catéteres tunelizados, que é aqueles catéteres que a gente fala, o Shiley, mais conhecido como Shiley, Quinton, eles devem ser com público de agudo. Para os pacientes crônicos, tem que ser tunelizado pelo risco de infecção. Também é monitorada a taxa de conversão de hepatite C, mortalidade, infecções do local do catéter, do acesso vascular, que a gente fala, e as bacteremias. Também é um indicador indireto quando avalia-se o consumo de vancomicina. Então, assim, por exemplo, se eu tenho um alto consumo de vancomicina e uma taxa baixa de infecção de corrente sanguínea, seria o Estado ou a Anvisa de olhar para esse serviço e falar: será que o problema é no laboratório? Será que não estão colhendo hemocultura? Ou está tratando muito esses pacientes empiricamente? Então, é um direcionador o consumo de vanco. E também avaliar os micro-organismos para ver se tem, porque já que esse público é um frequentador constante dos serviços de saúde, muitos deles têm bactérias multiresistentes. Então, quais são os critérios, né? Eles são bastante parecidos com os pacientes agudos, então, é dividido. Então, é bacteremia associada. Então, a diferença é que para infecção de corrente sanguínea, aqui lá não se destaca, o paciente tem sinais ou sintomas. Então, assim, se o paciente colheu uma hemocultura e cresceu uma pseudomonas, por exemplo, no paciente agudo, já é considerada uma infecção de corrente sanguínea se não tiver um foco à distância. Aqui deixa bem claro a questão de sinais e sintomas. Então, eu não vou entrar muito no detalhe, mas então a bacteremia ou infecção de corrente sanguínea associada ao acesso vascular tem que ter hemocultura positiva. Já a infecção do acesso vascular é infecção que pode ou não ter colhido hemocultura, mas ela veio negativa, e o paciente tem sinais locais evidentes de infecção do acesso, que é dor, calor, rubor, saída de pus. E esse público é considerado válido se colhe um SUAB do local ali do acesso e cresce um micro-organismo, é considerado infecção do acesso vascular. E essa cultura é validada, é ok para colocar nos seus indicadores. E a peritonite, né? Agora pensando em infecção associada a paciente que tem catéter de Tenkopf. Então, ele precisa ter uma drenagem de um efluente turvo e tem que ter uma contagem de leucócitos determinada para
ser considerada peritonite. Trazendo um pouquinho os dados mais recentes do estado de São Paulo, então, embora não seja, na época, né, não era uma notificação obrigatória, mas agora mas desde 2014 foi uma notificação voluntária, mas os serviços, eles gostavam de enviar os dados porque eles tinham uma devolutiva até de ações de prevenção. Então, no estado de São Paulo, 198 serviços, eles reportam os dados para o município, né, que é a Covisa, e eles estão distribuídos aí das cores, e as cores mais escuras, que é onde é o acúmulo de serviços de diálise, que é a nossa, onde eu não perguntei, mas deve ter pessoas espalhadas aqui, não só no município, né? É legal desse curso, porque eu conheço gente aí que está no curso que é de São Carlos, mas imagino que tenham outras pessoas de outras cidades. Então, aqui o roxinho é o município de São Paulo. E aqui eu trago para vocês para mostrar o risco de infecção. Então, pacientes com fístula, eles têm um risco menor de infecção de corrente sanguínea quando eu comparo com catéter. Então, catéter, paciente com fístula, o percentil 50 foi taxa zero, e lá o percentil 90 é 0,19. Quando eu avalio as bacteremias, eu destaco aqui, ó, a bacteremia por 1.000 catéteres dia, então o paciente com catéter permanente, que é aquele catéter também conhecido como catéter tunelizado, que é o Permicate, tem uma taxa de 0,84 quando eu avalio o percentil 50. E olha que interessante, eu não tinha visto isso. O percentil 50 foi maior no catéter permanente. Mas vamos olhar aqui no catéter temporário. Então, 3,63 versus 2,30. Então, o risco de infecção, a classificação sempre começa com a fístula, né? Fístula tem um menor risco de infecção, seguido de catéter temporário, que é aquele catéter sem túnel, e o catéter permanente. Mas nem todos os pacientes, eles podem utilizar fístula. Tem vários estudos mostrando, né, que pacientes idosos, por exemplo, eles já não se beneficiam tanto com uma fístula, por exemplo. E também tem o período de maturação, então não é simples assim, 100% dos meus pacientes têm que ter fístula nos crônicos. Não é bem assim, tem que olhar o perfil do paciente para indicar fístula ou catéter. Em relação às principais medidas de prevenção, eu dividi aqui inserção, manipulação, curativo e o cuidado com o ambiente. Ixi, não está passando. Tá. Uma unidade, essa foto aqui representa muito os serviços de diálise em pacientes crônicos. Então, assim, as cadeiras, embora tenha legislação, mas mesmo assim são poltronas muito próximas às outras, não tem a barreira física que divide um ambiente do outro. Então, tudo isso, ele facilita a, a transmissão de bactéria de um paciente para o outro, se eu não tiver esse cuidado, que a barreira física a gente sabe que facilita muito, né, de diferenciar a barreira entre um paciente e outro. Essa foto aqui é uma foto bastante clássica, né, que mostra um paciente com um catéter, as rotas de transmissão de uma infecção de corrente sanguínea. E aí eu destaco o número 1, número 2, mostrando que o maior risco de infecção ocorre quando o paciente, seja ele na inserção, né, por isso que eu tenho que ter os cuidados na inserção, e os cuidados quando toda vez que eu for acessar esse catéter. Então, pensando ali na diálise, quando eu for conectar as linhas no catéter,
eu tenho que ter um cuidado muito intenso para que eu não coloque micro-organismos na corrente sanguínea do paciente. Então, focando nesses dois itens, eu já consigo atingir mais de 70% da medida de prevenção. Eu coloquei aqui o site do CDC, né, que é o Centro de Controle de Doenças americano. Ele tem um site, uma página bem interessante, só focada em diálise. E o nosso objetivo, que nós estamos fazendo um projeto bastante grande aqui no estado de São Paulo, e vamos também criar, estou contando assim em primeira mão para vocês, vamos criar uma página com vídeos, artigos, os serviços que estão participando, mostrando esse interesse em querer reduzir os seus índices, então vai ser bem legal. Então, as principais medidas de intervenção que eles colocam primeiro, ter uma vigilância intensa das infecções e devolver isso para a equipe assistencial, fazer a observação de higiene de mãos, auditoria de processo, avaliação das competências desses profissionais, o engajamento do paciente é muito importante no cuidado, reduzir a utilização de catéter, então sempre pensar ali em fístula, mas com essa ressalva que eu falei para vocês, usar clorexidina alcoólica na antisepsia da pele, a higienização das mãos antes e depois de manipular o catéter, a questão da desinfecção da ponta, né, do hub. Aqui é medida 1A, né, que é a medida de alta evidência, a utilização de pomada de antimicrobiano para esse perfil de pacientes e outras intervenções, né, que é a prática da injeção segura e a limpeza ambiental. Então, tem as auditorias de processo, nós também traduzimos para a nossa realidade essas auditorias de processo e que estarão disponíveis no site do CVE, do Centro de Vigilância Epidemiológica. Então, por que que é importante realizar auditoria de processo? Para assegurar a implementação completa e correta, então não adianta, a gente sabe, não adianta ter as coisas por escrito se eu não monitoro. Então, uma coisa está escrito, outra coisa é acontecer. Promover e reforçar as práticas recomendadas na equipe, rastrear a adesão às práticas ao longo do tempo e auxilia a informar para onde as melhorias devem ser direcionadas. Então, é importante eu fazer auditoria de processo para que eu identifique aonde está aquela adesão menor para eu focar minhas ações naquilo. Então, não é observar todo o tempo, ter uma observação do retrato ali da minha situação e direcionar minhas ações para onde eu percebo o problema. E em relação à higiene de mãos, né, que eu falei lá da separação espacial, a separação do ambiente. Então, essas barreiras físicas, ela é muito difícil quando não tem, porque eu não consigo perceber onde começa um e termina outro. Então, se vocês tiverem oportunidade, ou já tiveram, né, de observar a higiene de mãos numa unidade de diálise, vocês vão ficar meio assustadas, assim, assustados. Porque a pessoa, ela higieniza as mãos, eu vejo isso, higieniza as mãos ao tocar no paciente, ao tocar no catéter, em especial, ou na fístula. Mas quando vai abrir gavetinha, tocar monitor, aí, aí a adesão cai bastante. Cai, assim, de 100, 90 para 10, porque eles acham que só tocou ali no monitor que está alarmando, ou está olhando os parâmetros e anotando. Então, é nessa hora que tem a transmissão das bactérias de um paciente para o outro. Quem não conhece, vale a pena, eu trouxe aqui para diálise, mas tem para N situações. Então, higiene de mãos na assistência extra-hospitalar. Então, tem para tudo, assim, por exemplo, na realização de um raio-x, eles dão exemplos
num centro de oncologia, então aqui na unidade de hemodiálise. Então o profissional consegue se ver em que situações ele deve higienizar as mãos. E aí eu vou trazer um exemplo prático aqui para vocês da nossa realidade. Então a gente imaginou ali quais as oportunidades de higiene de mãos num cenário de um atendimento sem intercorrência. Então, ele vai auxiliar o paciente a chegar, sentar na poltrona, vai verificar os sinais vitais, quantas vezes? 2. Anotar ali os sinais vitais, abrir o kit de punção. Então, a gente imaginou ali um cenário e fez a conta de, de 8 vezes. Então, 8 vezes ele vai é necessário higienizar as mãos de um atendimento. E aí o nosso álcool dispensa ali na hora que eu aciono 1,4 ml, que é a quantidade necessária para uma higienização das mãos. E aí no total deu 11 ml por atendimento. Essa conta, então, esse é o nosso mínimo que o profissional tem que atingir. E aí, nós, para facilitar o processo, nós colocamos dispensadores de álcool, um em cada máquina. Então, não adianta eu falar para o profissional que ele tem que higienizar as mãos se eu não dou as condições, né? Eu não dou a estrutura. Então, cada serviço avalia qual a melhor maneira de disponibilizar o álcool ali para higiene de mãos. Eu falo álcool porque o álcool é fácil, é rápido, é tão eficaz quanto a higiene de mãos com água e sabão e demora menos tempo. Aqui é um exemplo, né, de auditoria de higiene de mãos, tem N ferramentas, só mostrando aqui o nosso dado, né, da avaliação de higiene de mãos. A gente avalia com água e sabão e com álcool. Nós queremos sempre que o profissional ele faça a higiene de mãos com o álcool. Se tiver equiparando ali água e sabão, nós fazemos a intervenção, que a ideia é sempre álcool. E aí nós avaliamos que o nosso que estava muito fácil assim para eles, que eles conseguiram uma meta de 22 ml e a nossa meta estava, acho que 14. E aí, para esse ano, a gente aumentou a meta para 20 ml por atendimento dia. Assim, agora falando no cuidado na inserção, então as regras são as mesmas, né? Para inserir tem que ser inserido com paramentação máxima, cobrindo todo o paciente, o profissional também usa antisséptico alcoólico com o mínimo uma clorexidina alcoólica maior que 0,5%, pode ser o Motoli ou pode ser o pronto uso. Isso serve para qualquer inserção de catéter venoso central. Os cuidados, desculpa, pessoal, os cuidados para conectar e desconectar as linhas, né? Então, aqui eu trouxe exemplo para vocês de como é o processo. Então, não precisa. Então, o que a literatura fala, né? Que eu não preciso usar campos estéreis para abrir o sistema de diálise para conectar as linhas. Então, eu preciso ter uma técnica limpa, não precisa ter uma técnica estéril. Mas tem muitos serviços que fazem isso, o meu serviço é um deles, então eles querem a mais, nós do controle de infecção não vamos ser contra. Então, tá tudo bem. Então, é importante fazer a higiene de mãos, calçar a luva, fazer a desinfecção vigorosa da ponta do catéter e conectar as linhas. Então, tem um passo a passo com. Vocês já vão ter isso, né, de conectores, essas coisas na medidas de prevenção de corrente sanguínea, mas tem serviços que não usam a tampa.
Então, o que a gente fala, o conector, né, mais conhecido como conector. Eu sou super a favor de utilizar o conector, porque o conector é risco ocupacional e também facilita o processo da desinfecção. Mas tem serviços que não têm ou não querem. Então, é importante ter um passo a passo descrito de como fazer essa desinfecção. Então, a desinfecção, quando não tem, só tem a tampinha, eu tenho que tirar a tampinha, clampear e fazer a desinfecção. Eu não vou fazer a desinfecção em cima de uma tampa, então eu preciso desconectar. Aqui, quando eu passo o mouse, dá para ver, Giovana, ou não dá? Enfim, eu estou apontando aqui, quando está com a tampinha, eu faço a desinfecção em cima da tampa. Auditorias, né? Assim, aqui, como é um exemplo de auditoria. Então, eu tenho que desenhar no meu serviço as auditorias de processo, o passo a passo de uma observação. Então, qual categoria profissional, se o profissional usou máscara, se ele fez a higiene de mãos antes, se ele fez a desinfecção pelo tempo preconizado, se ele deixou secar o antisséptico. Então, todo o processo tem que estar descrito passo a passo para que eu consiga avaliar em que momento que está com menos adesão. E a minha sugestão é que se faça no Google Forms, Microsoft Forms ou outras ferramentas que são gratuitas e a paperless também, né? Porque em papelzinho também é complicado. E também o dado já sai pronto. Pensando em cuidados com fístula, então o que a legislação fala? Então, todo serviço de diálise, ele deve ter uma pia para que o paciente faça a limpeza, a higienização do braço dele com clorexidina degermante. Tem alguns pacientes que se recusam, falar, eu já tomei banho, eu não quero fazer a lavagem ali do meu braço, mas o profissional ele tem que fazer, caso o paciente não queira, antes de puncionar, ele tem que fazer a degermação com clorexidina degermante ou PVPI degermante, se ele for alérgico à clorexidina. Então, a mesma coisa os cuidados na decanulação. Então, todo um processo, né? Porque eu não sei quem nunca viu um catéter, uma agulha de diálise, é uma agulha bastante grossa, o paciente com fístula, né? Ele tem uma veia ali aparente, muitas vezes, para fazer, tem que ser um profissional bastante habilitado para fazer essa punção, para que não tenha risco de trombose, risco de infecção, tem que fazer uma fixação adequada nesse local da fístula, já que ele vai ficar ali 4 horas com aquela fístula puncionada com uma agulha de grande calibre. Então, eu tenho que ter um cuidado muito grande na antisepsia da pele e também na hora de desconectar esse catéter, essa agulha, eu tenho que tomar também vários cuidados com a fixação ali, para que não tenha sangramento, e tem que ser um profissional bastante habilitado. Aí também tem essa auditoria do passo a passo. Então, eu dei exemplo aqui, só para mostrar para vocês que tem evidências de o que deve ser feito, mas eu posso personalizar, por exemplo, no meu serviço eu faço curativo com pinça. Então, não adianta você pegar um checklist pronto de luva. Então, precisa colocar ali a utilização da pinça. Aqui, né, falando agora indo para o curativo. Então, o curativo, ele é igual a um curativo que se faz no catéter venoso central. A recomendação que deve ser feita com clorexidina alcoólica acima de 0,5%. Nós publicamos, né, na Anvisa, não vai ter mais 0,5%.
porque entendemos que a clorexidina já tem vários fabricantes no Brasil, que com a clorexidina 2%, então no manual da Anvisa vai estar a clorexidina alcoólica 2%, e isso é uma força para os serviços se adequarem. Os alérgicos podem utilizar o PVPI alcoólico, e é, é padrão 1A, né? A utilização de curativo impregnado com clorexidina. Para os serviços que não tenham a clorexidina impregnada, é utilizar um curativo que seja estéreo. Então, gaze e micropore não é um curativo estéreo. Então, a gase é estéreo, mas se eu coloco uma cobertura de micropore por cima, eu já perco a esterilidade desse cateter, desse curativo. Então, é sempre curativo estéreo. E para esses pacientes também, como eu falei lá atrás, a indicação da pomada, que ela é composta por 4 antimicrobianos, é uma pomada indicada para utilizar periósteo. Mas, infelizmente, essa pomada não tem no Brasil. Então, a pomada não tem nenhum fabricante que comercializa essa pomada. E aí, os grandes guidelines, os artigos, eles falam, na ausência dessa pomada, o substituto é usar uma cobertura impregnada com clorexidina, que é no único, eu não estou falando marca, mas o único que tem aqui no Brasil é o Tegaderm CHG, e chegou recentemente uma cobertura que ela é transparente, impregnada com clorexidina e prata, que chama Iveclear. Ela também é com clorexidina, mas tem a prata adicionada. Então, aqui, modelo de checklist. Aqui passou, mas é muito legal, dar trabalho uma vez, mas ter fotos de passo a passo. Eu acompanho um passo a passo se vocês também tiverem oportunidade, de um passo a passo da realização de um curativo e um passo a passo da manipulação do catéter. São várias etapas, e é muito legal que tenha vídeos, para depois do treinamento, compartilhar com a equipe, para que eles não pulem nenhuma etapa, porque se aquelas etapas existem, elas têm o seu motivo de ser, né? E então é importante ter vídeos ou fotos do passo a passo. Aqui eu destaquei um folder aqui da desinfecção do conector, que é mais conhecido como Scrub the Hub, que é desinfecção da ponta do catéter. Ai, Renata, é simples. É só pegar um suave, pegar uma gaze e colocar clorexidina ou aqueles impregnados e faz ali a desinfecção, mas não é. Quando nós vamos observar ali, cada um faz de uma forma, e é uma medida muito necessária fazer de forma adequada. Eu já vi algumas vezes do profissional não entender o que é o Scrub the Hub. Então, eu tenho ali o catéter, eu faço a desinfecção do conector em volta, e ele não entende que o importante é fazer na ponta. Então, por que na ponta? Porque é ali onde eu vou conectar as linhas. Então, a ponta é a ponta ali que eu tenho que ter aquele cuidado despendido em fazer. Em relação ao tempo, os artigos variam, né, que pode ser de 5 a 15 segundos, e aí cada serviço vai entender qual é o seu tempo que deve ser feito e divulgar para a equipe para que você possa avaliar os processos e cobrar posteriormente. Então, não sei se vai passar aqui. Ixi, será que travou o meu? Ah, aqui. Então, é a pontinha, né? Aqui eu dei um exemplo de um pique,
mas é a ponta que eu devo fazer. A gente fez esse vídeo caseiro lá no meu serviço, porque as pessoas estavam fazendo a desinfecção do conector em volta e não na ponta. Aqui é um exemplo de avaliação de habilidades. Então, é importante que você faça avaliação, né? A pessoa, o enfermeiro, o médico, quem quer que seja, um técnico, o líder ali da unidade, que faça a avaliação de habilidades no mínimo a cada 6 meses. Então, como que é essa avaliação de habilidades? Aqui é um exemplo. Ficar mesmo do lado do profissional que vai fazer o curativo, que vai fazer que vai manipular esse catéter, e descrever o passo a passo, e depois devolver para esse profissional quais os itens que merece estrelinha e quais merece melhorar o processo. Não é nada escondido, é mais como essa prática educativa mesmo, em quais momentos está bom e que merece revisitar esse processo. Em relação aos cuidados com catéter peritoneal, é importante inspecionar a saída e o túnel todos os dias. Isso é mais uma educação. Se for de um paciente que está internado e precisa desse cuidado, vai ser o profissional, mas se ele está em casa, ele precisa receber esse treinamento de utilizar máscara, higienizar as mãos, fazer essa inspeção, avaliar o ósteo, se o catéter está bem fixado, porque um catéter que vai e volta é um risco de infecção. O curativo é feito só após a cicatrização, como que eu devo fazer para proteger no banho. Então, esse cuidado que o profissional tem que orientar o paciente. Aqui eu destaco outra medida muito importante, que é as práticas da injeção segura. Nós sabemos que o paciente dialítico, ele precisa, o profissional precisa fazer um lock daquele catéter, que é o quê? Fechar aquele catéter ao final do procedimento, para que não haja obstrução. E o que ocorre? O certo é ser frasco único para um único paciente. E nessa realidade de muitos serviços, utiliza-se um frasco multidose, que eu aspiro para vários pacientes e para distribuir naquele período. Eu posso fazer a utilização de um frasco para vários pacientes? Pode. Eu posso fazer, mas eu tenho que ter um cuidado muito rigoroso quanto a isso. Então, a minha sugestão, né, e para facilitar o processo. Então, assim, se eu abrir um frasco, eu tenho que abrir num posto de trabalho, então eu não vou abrir ali a beira-leito. Todo um cuidado de limpeza de bancada, higienização das mãos, eu aspirar, identificar para aquele paciente e separar aquele frasco, aspirar para outro. Então, não é esse vai e volta de um frasco, por exemplo, de uma heparina, de um citrato, compartilhando de maca para maca, né, de cadeira para cadeira. Isso tem um risco altíssimo de contaminação, tem um risco altíssimo de surtos de hepatite. Imagina, um paciente tem hepatite e nesse compartilhamento de frascos, eu contaminar todos os outros pacientes. E isso não é uma coisa da minha cabeça, tem relatos de surto em serviço de diálise de hepatite, ou de contaminação com bactérias, como, por exemplo, Klebsiella, Pseudomonas. Então, se eu utilizar o frasco multidose, tem que ter esse cuidado. É uma tradução
do que eu falei anteriormente. Então, se eu for utilizar no preparo da medicação, eu tenho que ter uma área para isso, eu tenho que fazer a higienização das mãos, eu tenho que fazer a desinfecção da ponta desse frasco, é uma seringa e um frasco por paciente, uma agulha e uma seringa por paciente, não deixar pendurado assim. Não sei se vocês já viram aquele frasco de heparina com uma seringa, uma agulha pendurada e só vão espetando e pegando ali para vários pacientes. Então, isso é uma prática que não deve acontecer. Em relação ao ambiente, a área limpa, como é utilizada, é usada para preparação, manuseio e armazenamento de medicamentos e suprimentos e equipamentos não utilizados. Então, aquele paciente num salão de hemodiálise, quando tem aquelas bancadinhas, o que eu coloquei ali naquela estação daquele paciente vai ser dele. Eu não posso usar o que foi usado aqui para outro paciente. Se eu for utilizar, eu tenho que higienizar para usar no outro. Então, é preferível que eu utilize, que seja um kit para cada paciente. Um kit, eu falo, um kit pomada, um kit curativo que fica naquela gavetinha daquele paciente, seja daquele paciente. Porque caso eu vá utilizar para outro, eu tenho que limpar. Ou eu preparo num posto apartado daquilo, um posto que seja o local para eu preparar os meus insumos para levar na estação do paciente. Em relação à limpeza do ambiente, a gente sabe que a rotatividade é muito grande, né? Sai um paciente, já tem outro ali esperando para entrar, que ele não quer atrasar, que ele tem os compromissos dele. Eu percebo isso no meu serviço, imagino que isso é a realidade de muitos. Então, é muito importante eu ter esse cuidado de limpar o ambiente de um paciente para o outro. O que é limpar um ambiente? Então, a poltrona, eu tenho que limpar, ou cama, né? Alguns pacientes, alguns serviços têm cama, quando o paciente está mais debilitado. A máquina, então a parte externa eu tenho que limpar, e não contando todo o mecanismo interno que é limpo da máquina. E tem máquinas modernas, que ela ajuda o profissional. Então, ela não liga de novo se ela não fez todo um ciclo de desinfecção interna. Então, ela automaticamente trava. E a gente fez uma mudança lá no meu serviço, porque como os profissionais falavam, Renata, tá limpo, eu falo, gente, ok, eu acredito, tá limpo o ambiente. Mas como vocês vão garantir entre vocês que aquele box foi limpo? Não tem nada de escrito que foi limpo. Então, o paciente pode chegar, sentar lá, achar que foi limpo e não foi limpo. Então, eles fizeram um papel igual daqueles de hotel, que está escrito higienizado. Então, depois que limpa a máquina, eles colocam essa fita de que ambiente higienizado. Então, foi um processo fácil de ser construído e garante a segurança, e até para o paciente, quando ele chega, ele se sinta seguro, né? Já que ele frequenta ali aquele ambiente 3 vezes por semana ou às vezes diariamente. Então, a auditoria do processo de limpeza é muito importante para quem observar se foi usado o produto certo, deixou assim no tempo certo, se a técnica foi feita corretamente. Então, tem uma coisa é o profissional da assistência limpar, mas também tem o profissional da higiene que limpa
o ambiente, então os dois profissionais deve ser observado esse processo de limpeza ambiental. Deixa eu ver aqui minha hora. Deixa eu ver, eu tô... Tá tranquilo ainda, Que doutora. horas são? Não são nem 7 horas ainda. Ah, tá bom, tô falando muito rápido, então. 5 para 7. Tá bom. Em relação às auditorias, é importante que eu seja precisa, então, coletar da mesma maneira, tem que ser confiável. O que é confiável? Ter uma representatividade. Não adianta eu olhar duas situações ali, duas manipulações e achar que aquilo é a verdade. Então, se eu tenho manhã, tarde e noite, eu tenho que observar os 3 períodos. Eu também tem que ser a velocidade, tem que ser rápido e fácil. Então, a minha sugestão é fazer informes, nesses Google Forms da vida aí, eu insiro auditoria, eu faço observação, seja no tablet, celular, e o dado já gera automático, pensando em papel, em ter que redigitar, essa coisa de redigitar é muito fácil de errar, e tem que ser fácil, economia de tempo, pessoal e dinheiro. Algumas equipes, elas preferem usar uma abordagem de, sei lá, 3 vezes por semana, ou diária em diversos horários, e aí o que eu... Tem muitas acreditadoras externas que nos cobram auditorias de processo. Então, o que a gente tem de experiência, assim, a gente bancou isso e é assim que a gente faz. A gente não olha tudo a todo tempo. Então, para alguns processos, a gente olha, faz um corte, que é uma auditoria da semana, uma vez por semana, ou outros processos a gente olha uma vez por mês, que é um retrato, olha todos os pacientes naquele dia. E aí eu consigo ter um indicador. Então, eu olhei todo mundo na segunda-feira. E aí eu consigo, ao longo do mês, olha, a minha adesão foi de 70%. Opa, não foi meu alvo, a gente quer 80 a mais. Então, eu não vou mais olhar uma vez por mês, eu vou aumentar minha frequência de observação. Então, eu vou olhar toda semana. Quando eu atingir aquele meu alvo, eu consigo voltar para uma vez por mês. Então, observar tudo, todo dia, todo momento, não tem sentido nenhum. Eu só fico gerando dado, eu não consigo nem trabalhar com aquele dado. Então, a ideia do indicador de processo é ter um retrato da minha realidade. Se eu tenho uma meta que foi atingida, eu vou olhar outros processos. Eu não preciso ficar olhando aquele processo que está bom, porque aquilo está confortável para mim. E é importante também devolver rapidamente para a equipe. Então, observar o processo e guardar lá no meu computador, não posso. Eu tenho que devolver e devolver rápido. A gente no dia a dia ali fica com muitos dados. Quando eu vou divulgar um dado que já foi há 2 meses atrás, aí não tem mais validade, né? É importante devolver rapidamente o dado. Vou trazer um pouco aqui para vocês lock-terapia. Então, é vasto o assunto sobre lock-terapia em catéteres de diálise, mas eu vou trazer alguns que eu achei importante aqui para vocês. Tem uma revisão sistemática. O que eles usaram? Quais foram os critérios de seleção? Estudos controlados randomizados que compararam LOC de citrato com LOC de heparina, porque heparina ainda é a solução mais utilizada nos catéteres de diálise. E eles fizeram como desfecho, né? O que eles queriam encontrar?
infecção de corrente sanguínea, infecção do ósteo do catéter, se o catéter foi removido por obstrução. E o que eles encontraram? Eu não estou conseguindo. O Randolfo, eu não sei como que eu tiro a tela lá de cima que fica tampando o meu slide. Qual tela? Eu tenho, né? Sabe aquela tela lá em cima, assim? Hum, Ocultar. Eu vou ocultar um negócio aqui, não sei se vai. Ai, meu Deus. Não aconteceu nada. Vocês estão me vendo ainda, né? estamos. Tá. Não sei o que aconteceu. Mas, enfim, ele continua com a minha tela cobrindo aqui. Qual foi o resultado? Então, eles selecionaram 13 estudos controlados randomizados de 98 a 2012, estudos da América do Norte, Europa e Austrália. E aí eles compararam heparina sempre com uma outra solução de citrato. E o que tiver, e quais foram os resultados? Hoje, Giovana, eu vou precisar da sua ajuda. O vermelhinho, ele fala citrato sozinho com heparina, é isso? O primeiro vermelhinho, citrato É, sozinho versus heparina. tá. Então, o citrato sozinho versus heparina, esse diamantezinho assim que tem aqui do lado direito, mostra que foi a favor do citrato, mas ele passou um pouquinho. Então, não teve uma diferença estatisticamente significante quando eu comparo o citrato sozinho com heparina. Quando ele compara o citrato junto com a gentamicina versus a heparina sozinha, mostrou que é bom, melhor para o citrato e genta versus heparina. Quando eu uso citrato, esse é muito utilizado no Brasil, muitos serviços de diálise, porque tem soluções prontas, pronto uso desse com citrato mais taurolidina versus a heparina, também mostrou que foi superior, ou citrato com essa metileno blue mais metilparabeno, esse também mostrou superioridade, mas ele não tem no Brasil. Então, eu destaco para vocês, eu coloquei aqui, também, quando ele compara o citrato em altas concentrações com baixas concentrações, o citrato de alta concentração, ele não mostrou ser estatisticamente significante. E, além disso, o citrato a altas concentrações tem que ser um profissional bastante treinado na infusão desse LOC, porque ele tem vários efeitos colaterais e não pode entrar nem um 0,1 ml na corrente sanguínea do paciente, porque ele tem efeitos colaterais, desde formigamento nos lábios, ou ou reações mais graves, como taquicardia, enfim. E em alguns citratos de alta concentração foram descontinuados, por exemplo, o FDA, ele não recomenda mais, que é um citrato a 30%, e o Brasil parou de comercializar. E a moderadas concentrações e baixas concentrações mostrou ser superior. Então, isso é um dado bom, né? Com menos efeitos colaterais. Então, resumindo, LOC de citrato associado ao antimicrobiano é melhor que heparina para prevenir corrente sanguínea. O LOC de citrato puro versus a heparina não mostrou diferença. O citrato em baixas e moderadas concentrações é superior à redução de corrente sanguínea quando comparado à alta concentração. E não houve diferença para prevenção de infecção do ósteo ou prevenir obstrução de catéter. O citrato, ele mostrou reduzir episódios de sangramento
E mais poucos estudos descreveram os cuidados com o catéter, que a gente sabe, né? Não adianta o melhor lock que tem na literatura se eu não faço uma medida básica, que é, por exemplo, a higienização das mãos. Esse outro estudo é uma revisão da Cochrane de 2018. Eu trago estudos, não há estudos antigos, mas são os estudos mais robustos em relação à prevenção de infecção de corrente sanguínea e obstrução de catéter em diálise. Então, essa revisão da Cochrane, ela incluiu 39 estudos e 30 deles eram estudos de meta-análise. Então, bastante parecido com o estudo que eu mostrei ali para vocês, mostrando que eles estavam comparando o LOC de antimicrobiano com citrato versus a heparina. E aí também mostrou que foi superior à utilização de citrato com antimicrobiano versus heparina, e ele não mostrou diferença quando comparado catéter não tunelizado. Então, nesses catéteres que são avaliados no estudo, essas avaliações de citrato só mostraram diferença quando eu utilizo um catéter tunelizado, que é o Permicat, que é o catéter indicado para pacientes em insuficiência renal crônica. O que a gente tem de legislação, né? A legislação atual é uma legislação que vai completar 10 anos, que é as boas práticas de funcionamento de serviços de diálise. Eles falam que tem que ter um núcleo de segurança do paciente. É importante que seja avaliado também implementar mecanismos de avaliação de qualidade e monitoramento dos seus processos, que é aquilo que eu mostrei para vocês. Em relação à saúde do trabalhador, o profissional que não soroconverteu para hepatite B, ele não pode trabalhar no local de reprocessamento de dialisadores. Então, para quem nunca viu, mas o reprocessamento de dialisadores é um local com muito risco de ocupacional. Então, o profissional tem que ser um profissional bastante habilitado e se ele não soroconverteu, ele não pode trabalhar nessa unidade. É proibido o reprocessamento de dialisadores e linhas, pacientes com sorologia positiva para hepatite B, C e HIV, paciente com sorologia desconhecida, porque às vezes o paciente vai fazer diálise e ainda não é conhecida a sorologia dele, e os dialisadores, eles podem ser utilizados para o mesmo paciente no máximo 20 vezes após ser submetido ao processamento automatizado. Em relação ao reprocessamento dos dialisadores e linhas arteriais e venosas, o serviço de diálise, ele tem um ano daquela época, né, de 2014, então já venceu há bastante tempo, a adoção do descarte após o uso de dialisadores e linhas em pacientes de hepatite B e C, então não pode já reprocessar há muitos anos. O descarte de linhas, então não pode mais reprocessar linhas desde 2017, independente da sorologia do paciente. Em relação ao processamento manual pró-automatizado, todos os serviços, então, o manual, gente, era horrível. O profissional, ele tinha muito contato com sangue, porque cada capilar dele, do dialisador, é impregnado de sangue, então ele tinha que lavar manualmente. Então, desde 2018, esse processo, ele é automatizado. Em relação à reação pirogênica, é muito difícil o que está escrito aí na legislação, porque ele fala, toda vez que um paciente tiver uma suspeita de reação pirogênica,
eles falam que é para avaliar a qualidade da água. Mas, muitas vezes, um caso, o paciente pode ter uma bacteremia associada ao catéter dele, não associada à água. Agora, se eu tenho um, dois, três pacientes naquele mesmo turno, aí eu posso sim pensar, eu devo pensar em contaminação da água, contaminação da solução. Então, aí sim, agora um paciente aí é meio estranho, isso está descrito na legislação. Em relação à qualidade da água, perguntaram a semana passada, né? Então, tem uma legislação específica para a qualidade da água, então, tem que cumprir, primeiramente, né, a qualidade da água potável. A água de diálise é uma água de osmose reversa, então é uma água livre de cloro, ela chega com cloro, né, na estação ali de tratamento, mas ela passa pelo processo de osmose reversa, então ela tem que ser livre de cloro. Livre de cloro é altamente passível de contaminação, então é uma água que ela tem que ficar em movimento a todo momento. A limpeza do reservatório de água potável é semestral, o controle bacteriológico do reservatório da água e a limpeza e desinfecção do sistema de osmose reversa tem que ser mensal. Em relação aos coliformes totais, tem que ter uma frequência mensal de bactérias heterotróficas e endotoxinas também mensal, e também tem um limite ali que eu tenho que considerar. Aqui estou trazendo algumas fotos de um sistema de osmose reversa. Então, ela tem... Aqui é um exemplo, tá? De como é o sistema de osmose. Então, tem um filtro de areia que ele vai eliminar ali. Por que isso? Vários filtros? Porque o filtro final é aquele filtro que eu quero poupar, né? Que é um filtro caro, é um filtro. Quanto mais filtros eu tenho antes para eliminar cada um das partículas que aquele se destina, é melhor para manter a vida útil do sistema de osmose. Então, o filtro de areia, que elimina partículas grandes. Aí tem o abrandador, que ele tem a função de eliminar a dureza. O carvão, ele elimina o cloro, o odor, o sabor da água. A ultrafiltração ainda elimina pequenas partículas de carvão. Aí nós temos aqui um sistema pré-osmose, que ele faz uma ultrafiltração para chegar no sistema de osmose reversa. Antigamente, a gente tinha um tanque bem grandão, que ficava um filtro enorme de 3 metros, que armazenava essa água, que a água ali ficava circulando. Hoje, eu vou tirar fotos melhores aqui, porque a foto eu não estou achando que está muito boa aqui. Eu tô sem óculos. Aí, aqui, não sei se vocês conseguem ver, são vários filtros, todos eles de osmose reversa. Então, ele é cromado assim, é bem bonitão, e aí fica circulando a água a todo tempo, e mensalmente, o sistema para, né? Aí cada serviço tem que saber o momento de parar, quando não está funcionando na diálise, que faz toda a desinfecção de toda a tubulação que passa a água. Pode ser por ozônio, ultravioleta, para fazer essa desinfecção do sistema. Lembrando, eu trouxe aqui a foto para vocês da osmose portátil, porque o que acontece? Tem alguns pacientes que são crônicos, hemodiálise crônica, mas está internado. Ele tem um catéter, ele está internado, ele não tem condições de ir para o serviço de diálise,
mesmo inserido no hospital, ou ele está em isolamento respiratório, todo aquele transtorno, o que que acontece? O sistema de diálise só vai até o ambiente dele. E eu não preciso ter aqueles pontos de água com o sistema de osmose reversa lá naquele quarto. O paciente pode estar internado em qualquer leito, desde que ele seja monitorado, e eu levo o meu sistema de osmose reversa, que eu tenho que ter os mesmos cuidados de desinfecção e avaliação daquela qualidade da água. Eu levo a máquina e o sistemazinho de osmose reversa e conecto para realizar o processo dialítico. Agora, mudando um pouco de assunto, né, em relação às vacinas, então, os pacientes de hemodiálise, eles têm algumas vacinas que devem ser estimuladas, né, e o paciente, e elaborar estratégias, né, de vacinar o paciente, oferecer a vacina quando ele está lá na diálise, assistindo televisão, lendo um livro, porque eles não vão. Muitos deles falam que vão e não vão, então já oferecer a vacina ali é uma forma de garantir que ele está imunizado. Então, pensando nas doenças respiratórias, influenza anual, Covid, pneumococo, aí outras vacinas da hepatite A, hepatite B, tétano, a vacina do meningococo. Então, é muito importante que tenha que o profissional da unidade tenha esse cuidado de avaliar as vacinas dos pacientes. Em relação à hemodiálise à beira-leito dos pacientes agudos, não tem uma legislação da Anvisa que fala sobre esse assunto. É uma legislação bem ampla, que fala de uns cuidados, que tem que ter cuidado, que a água tem que ser potável, que os profissionais têm que ser treinados, porque tem muitos, eu falo daqueles serviços que eu não tenho essa realidade, e até fico feliz que eu não tenho essa realidade, porque equipes treinadas externas que vêm fazer diálise no paciente internado. Então, e você é corresponsável por aquele profissional que você não sabe qual foi o nível de capacitação. Se você tem um vínculo próximo a ele, seria o ideal para que as práticas sejam as mesmas. Mas tem exemplos de legislações, não Anvisa, mas tem de Santa Catarina, tem de Goiás, tem eu lembro dessas duas, que elas têm dos seus estados, que muitas vezes a gente utiliza essas legislações, que elas têm um maior nível de detalhamento. Em relação à educação do paciente, é fundamental que o paciente participe do seu cuidado, já que ele vai para casa, muitos deles com o catéter. Então, ele precisa entender que isso faz parte da vida dele e de uma forma dele cuidar em casa, mas dele cobrar até do profissional os cuidados que ele tem que ter ao manipular o catéter dele. Então, empoderar o paciente. Aqui eu trouxe um exemplo, né, de pacientes com fístula e pacientes com catéter. Quais são as etapas que o profissional deve seguir ao cuidar do catéter dele? Eu trouxe um artiguinho aqui, que eu achei bonitinho, o que eles fizeram para construir um folder, né, educativo para o paciente. Perguntaram para os pacientes o que seria o ideal de um treino, o que ele gostaria de receber
quando ele fosse para um serviço de diálise. E aí eles fizeram pequenos grupos focais e entrevistas para compreender compreensão do acesso vascular e as perspectivas sobre material educativo. E aí o que que eles sugeriram, né? Que tivesse situação bem próxima da realidade, não com fotos assim, mas mostrando para ele uma história real de um paciente, como é a vida dele sendo um paciente renal crônico, como que é a canulação, então mostrar um braço de verdade de um paciente que tem uma fístula, para mostrar aquela como fica o braço com a fístula, mostrar os processos de maturação dessa fístula, mostrar uma máquina de diálise, quanto tempo ele vai ficar lá, que aquelas linhas com sangue e tal, para ele não se impactar ao participar de um processo de diálise, porque é um processo difícil, muitos têm dificuldade de aceitação, e trabalhar desde o começo essa coisa real, né? Como vai ser a vida dele, mostrou que esse paciente dialítico ele consegue trabalhar melhor isso que vai fazer parte da vida dele. E aqui ele fala, né? Todas as etapas dos cuidados que o profissional vai ter com ele, né? Quando ele está com catéter, que tem que fazer desinfecção do conector, como as linhas vão ser ligadas, como o profissional deve agir ao cuidar dele. Então, é cuidado compartilhado. E o paciente ambulatorial, né, e ainda mais o paciente renal crônico, ele sabe muito bem dos cuidados que o profissional deve ter com ele. E aqui eu deixo meu e-mail, meus 2 e-mails. Se alguém tiver dúvida, quiser conversar comigo, eu estou à disposição de vocês. Obrigada. Obrigada, Renata. Excelente apresentação. A gente teve um chat movimentado aqui com algumas perguntinhas. Eu posso ler algumas aqui, que eu acho que a gente tem um tempinho, né, para comentar. Sim. E a primeira pergunta, vai da Aline. Para pacientes de diálise, seria o correto ter barreira física entre eles? Eu acho que seria. Eu tenho vou dar um exemplo. Eu tenho a minha realidade de um salão com várias poltronas. E tenho no outro ambiente dos pacientes mais debilitados que eles ficam na cama. E tem a barreira física. Então, quando a gente faz a observação de higiene de mãos, a gente percebe sim o profissional ele consegue ter uma visão espacial e do toque, assim, ele não sai de um lugar para o outro sem higienizar as mãos. Mas quando não tem essa barreira física, né, fica mais difícil. Mas isso não é um, não está em legislação. É uma boa prática. Tem a barreira tem a distância mínima, mas não tem obrigatoriedade de barreira física. Muitos hospitais não conseguem, né? Questão de espaço físico, recursos, e no Covid isso foi um desafio, né? Talvez seria legal, assim, pensei agora, fazendo um jeito mais bonitinho, né? Mas sabe algum quadriculadinho assim, uma faixa no chão? Sei, pensar algumas estratégias assim para ter essa barreira Tem física mais locais que visível. adotam as temidas cortinas, né? Que
que a gente sabe que sempre é um desafio para o controlador de Ai, infecção. gente, esse assunto de cortina eu acho muito engraçado, porque as pessoas piram na cortina, né? Eu falo, gente, eu não sei, assim, eu vou polemizar, esse é um assunto cortina, mas assim, eu tenho cortina lá, porque também é muito ruim, né? Você não tem nem espaço, assim, você já olha para o lado, tem um, olha para o outro, tem outro. Então, a cortina, ela ajuda como uma barreira física. Tem que é importante ter uma frequência de limpeza, da retirada dessas cortinas. Não dá, gente, para limpar a cortina entre atendimentos. Lembrando que a cortina, eu vou limpar ela se visivelmente suja e também estabelecer uma frequência de limpeza dessas cortinas. Aí os serviços vão limpar no próprio local, que é mais difícil, ou levar para uma lavanderia, mas pensando no impacto de transmissão de infecção através das cortinas, é um impacto baixo ali, né? Se eu faço a minha higienização das mãos, o impacto é baixo ali. É verdade. Bom, temos mais uma pergunta aqui, Marlova. Quando o paciente crônico de diálise peritoneal interna, a família segue responsável em realizar a diálise e seus cuidados? Qual responsabilidade da equipe, além da supervisão, curativo, validação das bolsas? Olha, eu gostei dessa pergunta, viu? Quem que fez essa pergunta? Marlova Colombo. Ah, tá. Então, Marlova, nós, a minha realidade, o que eu observo, eu trabalhei muitos anos no HC, agora estou no Sírio, trabalhei 15 anos no HC, e eu até compartilho com os meus colegas, assim, eu acho que cada vez mais a gente tem que valorizar a família, o paciente. Então, eu tive uma experiência muito interessante em relação a isso. É, Ai, não, então o paciente chegou, ele faz autossondagem, quando ele chega no hospital, agora quem vai sondar sou eu? Olha que situação difícil. Eu sei tudo sobre mim, eu me cuido. Aí vem agora uma pessoa e vem me sondar. Aí, que é bem mais invasivo, né? Um curativo, tá, essa da diálise peritoneal. Então, não pode. Entrou no hospital, eu sou responsável, corresponsável, então se infectar, a culpa é do é minha, né? Então, o que que a gente fez? E para mim, eu acho que está bem tranquilo quanto a isso, assim. A idade faz ficar mais, eu me sinto mais confortável de falar isso. Eu tive uma experiência de uma paciente que ela estava no transplante de medula óssea e ela falou que ela, ela veio do John Hopkins e lá quem fazia o curativo dela eram eles faziam, a família, a mãe fazia na filha. E a equipe de enfermagem treinava por vários períodos o cuidado com esse catéter. Então a pessoa, ela era habilitada a fazer, diferente da gente que não faz esse processo aqui. E aí o que que eu fiz? Falei, então tá, vamos validar o processo dessa pessoa? Então, a minha sugestão é essa. A gente entrou no quarto, validou o processo, o passo a passo. Não tem como ser um passo a passo igual o nosso, mas porque ela sabe fazer do jeito dela. Então, passo a passo, você observa, não contaminou nada, utilizou uma cobertura estéreo, fez antisepsia com antisséptico que é importante, que você vai fornecer também, talvez seja isso, né? Importante. Então, não, usa o nosso aqui, que eu garanto, tal. E aí você valida o processo, observa uma, duas vezes, e de um jeito amigável, se vê que faltou alguma quebra de barreira, sugerir fazer mais tempo a desinfecção, a antisepsia da pele numa área maior, e valida aí, vida que segue. Então, o paciente que tem um catéter de Tencoff, é todo dia quem faz é ele. Ele já foi treinado, aí chega você e vai fazer. Se ele aceitar, ótimo.
Mas se ele falar que ele quer fazer, valide o processo. Essa é a minha sugestão. Perfeito, acho que isso é culturalmente ainda É, muito culturalmente, é inicial isso que na eu queria nossa falar. realidade. É, Apesar de que a gente tenta humanizar cada vez mais, né, os cuidados com saúde, mas isso ainda esbarra em alguns preconceitos e em alguns temores legais mesmo nossos, né? Então, foi o é, que você disse, entrou no hospital, é minha responsabilidade, então todo o processo tem que ser centralizado no profissional que faz assistência, quando na verdade o paciente é o centro de tudo e a gente precisa amadurecer muito esses nossos processos, tendo em vista essas demandas, né? Então acho que esse exemplo da sonda que você deu é isso, né? Acho que todo mundo passa por isso nos hospitais que trabalha. e Inflamação ainda do paciente. não fala assim, nossa, Renata, mas ele tá assim, ó. Então eu fico responsável por uma unidade de pacientes mais crônicos, entre várias unidades lá no hospital, mas tem paciente crônico que, não, gente, vamos validar o processo. Vamos validar e deixa ele se autossondar. Acompanha 2 vezes, 3 vezes e deixa. Imagina. Eu vou continuar sendo responsável, mas eu validei com ele. Teve acordos ali. E ele é a primeira pessoa que não quer que, que dê ruim, né? Ele é a primeira. Exatamente. E, e a gente precisa ter essa tolerância, né, para validar o processo, explicar o que está certo, o que está errado, o que precisa ser otimizado, e muitas vezes o paciente vai fazer até de maneira mais hábil e mais fácil do que o profissional, até porque ele Exa- faz aquilo todo dia. exatamente. Bom, temos alguns outros comentários. A Elizabeth Renata, muito obrigada por tanto conhecimento, amei a aula. Ai, obrigada. Juliana, para a limpeza do tego, o que é mais recomendado? Suave de álcool ou clorex alcoólico? Olha, a clorexidina alcoólica, ela tem esse poder de maior efeito residual. Mas o álcool, qual é o objetivo ali? É um uso imediato. Então, se eu utilizo o álcool a 70, não tem problema nenhum. Na verdade, eu não vejo diferença entre usar álcool a 70 e a clorexidina alcoólica nessa situação da desinfecção da ponta. Eu iria muito mais para outras coisas, como eu faço isso? Então, assim, eu não vou pegar bolas de algodão e impregnar com álcool e deixá-la pronta para fazer desinfecção da ponta de todo mundo, que eu já vi isso, e não é uma prática rara, então isso acontece. Então, validar meu processo nisso, né? Se é um processo limpo, que é feito na hora, se eu faço com gaze, eu abro a gaze na hora, coloco a clorexidina, eu coloco álcool e faço. Então, eu iria muito mais para esse lugar de almotolia não reinvase, ainda existe, então, almotolia não reinvase, abrir a gaze lá na hora, ou, ou o suave de álcool, né, que é pronto uso. Perfeito. Temos aqui a Solange compartilhando uma experiência, paciente com resultado de hemocultura positiva para estenotrofomonas, com resultados dos exames da água todos negativos. E aí ela diz que a água estava ok, é, com passagem de ozônio diariamente, enfim. Acho que é mais um caso que ela teve no hospital dela e que realmente deixa a gente angustiado, né? E aí a gente tem que investigar, e ver se todos os processos estão conformes, porque muitas vezes a gente tem aquela, né? A esteno é da água, mas pode ser da mão, né? Então tem uma série de maneiras aí, não sei o que Ou que falar você assim, acha. nossa, esteno, nossa, aumentou esteno.
Mas, gente, então, e aquele uso intenso dos antimicrobianos dos pacientes? Então, assim, a culpa é da água, né? Assim, não estou falando que esse é o caso, tá? Mas eu já vivi isso. Nossa, vamos ter que olhar a água, Renata. Aumentou muito. Teve 2 casos de esteno. Mas estava 75 dias com antimicrobiano, sabe? Em uma unidade X. Então é interessante isso. Então, observar os processos do controle de antimicrobiano, dos processos dos cuidados de higiene de mãos, desinfecção do catéter, e, claro, monitorar a água com a frequência que é estabelecida na literatura. E se eu ver um aumento, aí, né, a gente tem que investigar tudo, inclusive a água. A culpa sempre é da água. Não é mais fácil. Temos aqui uma outra. Posso aplicar o termo de recusa quando o paciente se negar a fazer a lavagem da fístula? É aquilo que a gente se esbarra, né? Entre o desejo do paciente, muitas vezes a nossa adequação de processos. É, esse negócio de eu eu entendo assim esse negócio da recusa, mas aí eu não, eu vou me eximir disso. Então ele não quis, mas eu sempre gosto de trabalhar no convencimento, porque ele vai ser prejudicado, né? Não lavar fístula, então tá, não vai lavar, mas eu vou fazer degermação e tá tudo bem, né? Ele vai, tem um monte, uns velhinhos lá que não quer, não vou, água gelada, eu não quero ficar lavando, acabei de tomar banho, e é isso. Mas se eu pedir para ele assinar um termo, eu vou falar, eu continuo, eu entendo que eu continuo com o problema. Eu penso assim, então é trabalhar no convencimento dele entender a importância de lavar ali. Ou eu faço, então, não quer lavar, eu faço a degermação. Perfeito, acho que vimos todas as perguntas. Esse é um assunto muito importante, até porque a gente muitas vezes lida com pacientes que têm falência de acesso. Hum. Então, a gente tenta preservar aquele acesso o máximo possível, e aí a gente se esbarra num contexto em que quanto mais tempo ele fica com aquele acesso, maior é o risco, né, de desenvolver uma infecção. Muitas vezes a gente tem uma infecção de acesso que a gente tem que segurar o acesso porque o paciente não tem outra Sim, opção. sim. Então, são casos extremamente delicados, né, Renata? Que muitas vezes fogem dos guidelines todos que a gente tem, É, e porque são pacientes muito complexos mesmo. o paciente, imagina, eu não, eu falo para o coordenador da diálise que é coisa de vidas passadas, assim, mas eu tenho muito medo de ser uma paciente renal crônica. Eu falo isso, estou compartilhando com vocês. Eu acho que é por causa dessa questão mesmo, que aquele catéter, a minha vida depende dele, e vai depender do outro. E se não cuidar direito, e a gente sabe, serviço quase que 100% é no cuidado ali do acesso. Tem a minha parte, mas tem a dele. E eu já vi pacientes que não tinha mais acesso nenhum. Aí tenta femoral, aí tenta outros acessos que é via transepática, uma coisa muito. Eu vi 2 casos, é muito difícil, muito difícil. E aí aquele catéter infecta. E aí o que vai fazer com esse paciente? É muito difícil. Aí faz aqueles locks que custam uma fortuna, custam muito caro. E então não é terrorismo assim, não é exagero, porque é isso mesmo, o paciente tem que ficar com o catéter por anos, 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 anos e anos pela vida dele. Eu só vou precisar trocar o catéter se um dia precisar, que seja por mau funcionamento. Mas a gente teve situações que quebrou a pinça, porque o catéter está lá há muito tempo, e aí tem que pegar e colocar outra pinça, enfim.
mas por infecção, né, é muito difícil, porque o paciente está todo ali trombosado muitas vezes. É isso mesmo, Giovana. Às vezes é a ponte para ele conseguir um transplante, né? Isso. E nosso papel é a prevenção mesmo, não tem outro jeito. Eu acho que o controlador de infecção, na diálise, ele tem um papel fundamental, porque todo o processo depende, de ter uma via funcionante, seja uma fístula, seja um catéter, enfim. E sem aquilo, o processo não vai adiante. E com a infecção, é impossível continuar de forma adequada. Então, é um assunto muito importante, que nem todo mundo gosta, dada a sua complexidade, né? Muitos detalhes, mas que a Renata apresentou super bem aqui para a gente hoje. Então, muito obrigada, Renata. Acho que foi super Obrigada. clara. A Renata deixou o e-mail dela, pessoal. Se vocês tiverem mais perguntas, podem encaminhar, ou então mandem via chat, que eu passo para ela.